Ok, Fares. Vamos lá? Pessoal, muito boa noite a todos. Meu nome é Fares, né, e é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Né, eu estou aqui representando a Velox Educação, a Velox Liderança. E é um prazer, né, receber profissionais que não aceitam o comum. Em nome da Velox Liderança, sejam bem-vindos ao Summit Empresarial 2026, o ano da PJ. Estamos aqui, pessoal, porque o mercado mudou. Né? A J não permite mais amadores, e quem domina as novas estruturas, é claro, né, sai na frente. A Velox já transformou a carreira de mais de 600 alunos, unindo teoria acadêmica à vida real das agências e também do atacado. E aqui a gente está falando do mercado pessoa jurídica. Este é o nosso 10º evento, 100% aberto com certificação. Então, o valor real não está apenas no papel, está no conteúdo. E a Velox Liderança, ela vem fazendo, trazendo conteúdos, né, fundamentais, desde IA, inteligência artificial, já falamos muitas vezes sobre relacionamento bancário, falamos também sobre fidelização de clientes na era da fintech, conversamos em algum momento para entender como é que o mercado funcionava, e aí trouxemos o case também do BRB. Então, assim, foram vários momentos que nós conteúdo, não só para os nossos alunos, né, mas também para pessoas do mercado bancário que queriam vir e conhecer um pouco mais sobre a empresa e conhecer os conteúdos que a Velox Liderança estava trazendo. E aí, pessoal, a gente preparou essa imersão que assim, nós já temos aqui aproximadamente 150 pessoas na sala, nós tivemos aproximadamente 400 pessoas inscritas, né, para esse evento, e nós preparamos uma imersão, né, os pilares que definem o sucesso hoje. E a gente fala em 3 pilares. A gente fala primeiro no pilar estratégia, as novas estruturas e posicionamento do mercado. O que 2026 prepara para esse mercado de pessoa jurídica? Pessoas, né, liderança e comunicação assertiva. De que forma eu preciso liderar a minha equipe e como fazer essa comunicação assertiva, fazer com que a comunicação chegue a quem realmente precisa e está me comunicando, seja no ambiente remoto, seja no ambiente presencial. Eu tenha assertividade nessa comunicação. E performance, né, é um tema que já vem trazido na questão dos soft skills, das habilidades fundamentais que a gente precisa desenvolver, mas eu queria trazer um ponto dessa capacitação técnica avançada. O mercado bancário ele está caminhando, sair daquele profissional que é genérico, generalista, e ele está se caminhando para um profissional que ele precisa ser especializado. Ele precisa entender cada vez mais do mercado em que ele atua, não do mercado bancário só, né, mas do mercado da pessoa física, da pessoa jurídica, do agro, né, e trazendo apenas esses 3 mercados, mas dentro de cada mercado desse também existem outras especializações, e esse profissional, né, nós, profissionais executivos do mercado bancário, a gente precisa estar cada vez mais se atualizando. E para guiar vocês hoje, pessoal, nesse summit, né, esse summit empresarial, esse nome, quando a gente falou de 2026, o ano da PJ, né, pensamos em 2 gigantes, né, que respiram o dia a dia do bancário, o Fredson da Mota, né, referência em varejo PJ, mais de 17 anos de experiência, instrutor da Universidade de Caixa, e ele, o Fredson, e o André Fernandes, né, tem autoridade dentro do atacado, também com mesmo tempo, né, com mais de 17 anos de experiência em cargos de alta gestão, também instrutor da Corporativa Caixa. Então, são esses 2 que vão conduzir, né, esses 2 dias desse evento conosco. E o que vocês verão aqui é apenas uma amostra da profundidade que oferecemos em nossas formações de elite. Se você quer ser especialista, que o mercado disputa, precisa conhecer nosso MBA, né, o nosso MBA, Gestão Empresarial e Corporate Bank, e a gente traduz assim esse MBA. É o caminho definitivo para quem atua ou deseja dominar o mercado do PJ, varejo atacado, com métodos práticos e estudo de casos reais. E, né, assim, a gente traz aqui, é interessante que os 2, né, são professores, tanto o Fredson quanto o André são professores do nosso MBA, desse MBA Gestão Empresarial e Corporate Bank, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais profundamente durante esse evento. E o Fredson fala de estratégia, né, estratégias e soluções para o varejo, e o André, ele conduz 2 disciplinas, onde ele fala de análise de crédito e gestão de risco. Tivemos 2 aulas recentemente especiais com ele, falando sobre comitê de crédito, e ele fala também de relacionamento e fidelização, quando ele se aprofunda ali em algumas regras do CFP e traz várias dicas valiosas na condução
do relacionamento com o cliente. E assim, a gente traz também aqui, né, uma dica de ouro para todos. Fiquem atentos, né, pois ao final dessa aula a gente vai liberar um insight sobre as dores atuais, além desse olhar, né, do Summit, a gente vai trazer uma pitadinha de uma novidade que nós estamos trazendo também esse ano na Velocidade. E assim, né, fica no final, aproveitem o conteúdo que nós vamos trazer, né, essas aulas, como a gente já falou, né, já noticiou, as aulas acontecem hoje e amanhã, né, das 20 às 22 horas, e né, é um ambiente de troca. A gente pretende aqui que vocês, como é um Meet, né, a ferramenta aberta, não é o YouTube, vocês têm total autonomia, né, para levantar a mão, fazer as perguntas, para conduzir a aula junto com o professor, né, porque o professor vai ser o condutor, né, de conhecimento, de conteúdo. Então, prepare-se para atualizar sua mentalidade e se elevar o seu valor de mercado. Desejo, né, a todos um excelente summit, né, desejo um excelente 2 dias. Quando a PJ já começou e seu crescimento começa agora. Eu vou deixar aqui no site, o atalho do nosso Fredson. Obrigado por aceitar o nosso convite, né, de estar compartilhando informações valiosas, né, informações de mercado, mas só tem essas informações quem está realmente participando ativamente de discussões, de cenários, e entendendo como as instituições efetivamente estão pensando. Tá? O Fredson aqui é conhecido de muitos, com certeza é conhecido de muitos aqui. Hoje ele atua aí nas regiões Norte e Nordeste. Já trabalhamos juntos aqui em Salvador, tivemos a oportunidade de trabalhar em Salvador. E é um profissional acima de qualquer, assim, não é nem acima de qualquer suspeita, né? Acima de qualquer nível com relação ao comprometimento, ao conhecimento e a forma com que ele se dedica à atividade que ele faz, né? É um exemplo para a equipe, sempre foi um exemplo, sempre conduzir as equipes de forma com maestria, as equipes o enxergam como um líder nato, e a gente fica feliz, Fred, de ter você nesse momento e também como nosso professor aqui no MBA. Então, desejo assim para você muito sucesso na sua condução, né, na sua condução nesse momento. Não tenho dúvida, né, que vai ser um sucesso a condução. E quem está aqui presente conosco vai sair mais rico desses 2 dias, com muito mais informações, com muito mais visão do que está acontecendo e de que forma pessoas que vocês precisam se posicionar. Legal? Então, seja bem-vindo aí. Muito sucesso. Aí você dá o sinal na hora que precisar colocar a apresentação. Obrigado. Valeu, Fares. Boa noite, pessoal. Estão escutando bem aí? Sim, Fred. Beleza? Estão ouvindo bem. Sim. Show. Bom, primeiro aí agradecer aí o convite da Velox aí, liderança, para a gente poder fazer esse bate-papo aqui hoje. Vendo vários nomes entrar aí de pessoas que eu conheço, pessoas que a gente já trocou, já trabalhou junto algumas vezes, e aí fica meu muito obrigado aí pela presença, e também aí obrigado a Velox mais uma vez por esse momento que a gente vai ter aqui hoje. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aí sobre como é que está o varejo hoje do mercado bancário para a pessoa jurídica, alguns conceitos, alguns soft skills que a gente precisa desenvolver, como a gente tem utilizado aí a inteligência artificial para poder trabalhar. E aí eu preparei um materialzinho que a gente vai fazer esse bate-papo aí nas próximas, menos de 2 horas aí, mas eu creio que vai ser muito rico e vai fazer valer a pena aí esse tempo que vocês estão dedicando hoje aí a passar aqui com a gente, tá? Turma, eu tenho aí, Fares já trouxe na sua fala 17 anos de experiência, eu não coloquei a experiência faz o tempo que eu era estagiário, tá? E também trabalhava na PJ nessa época. Então, acho que tem que botar também aí para ver, acho que tem mais tempo ainda do que eu pensei trabalhando com pessoa jurídica, mas hoje eu vim aqui falar da minha experiência como profissional, né, trazer alguns conceitos para vocês da minha experiência como profissional de mercado, como eu atuo, não estou falando aqui por nenhuma instituição, né, nem pela que eu trabalho, nem por outra qualquer, mas trazer aí a experiência que eu tenho nesse período aí de profissional no mercado financeiro, do que eu tenho visto aí da PJ, do que eu tenho visto de mudança no varejo, e do que a gente precisa estar aí atenado para poder aí ter um 2026 e um futuro na pessoa jurídica bem mais próspero do que a gente já vem tendo, né? Claro, se quiser pode passar aí. Pronto. Turma, quem quiser me conhecer um pouquinho mais aí,
Tá aí um QR Codezinho lá do LinkedIn. Eu postava mais no LinkedIn, prometo que volto a postar mais coisas aí para a gente poder conversar. Quem quiser se interessar aí, para a gente poder fazer um bate-papo também, estou lá, estou disponível. Que a gente tira dúvidas, conversa. Tem alguns assuntos interessantes também que eu gosto de debater. E aí tem um canal aberto aí para a gente poder trocar aí, tá? Por favor, faz. E o que que a gente vai conversar hoje aqui, né? Adiantando aí a minha primeira fala aí com vocês, a gente vai conversar um pouquinho aí de como a transformação digital está redefinindo aí esse atendimento da pessoa jurídica e como os clientes estão enxergando também esse novo atendimento, né? A gente vai falar um pouquinho das competências e também o impacto que toda essa tecnologia tem causado aí no atendimento bancário que a gente já tem vivido. Não é questão de futuro, é o que a gente vive hoje, como a tecnologia tem mudado aí a forma como a gente tem trabalhado. Por favor, faz. E aí, turma, já para a gente começar a nossa discussão, trazer qual é o mercado da pessoa jurídica que a gente tem hoje no Brasil. A gente fala muito de empresas, mas qual o número que a gente tem? Não saiu aí no rodapé, mas esses dados aí são do IBGE, do Sempre. Se você colocar aí no Google IBGE, sempre com C, tá, gente? A gente consegue aí acessar todos os dados dos CNPJs que a gente tem por região, por atividade, e é um banco de dados muito rico para a gente poder trabalhar a pessoa jurídica. Mas hoje a gente tem aí 64 milhões de CNPJs registrados no Brasil. Desses aí, a gente tem 25,3 milhões ativos em 2025, né, o fechamento de 2025, a gente teve aí um aumento de 16% no número de CNPJs ativos versus o ano de 2024. Os MEIs representam em torno de 15 milhões aí, são a maioria das novas empresas, o que sobra aí para empresas com faturamento aí que não se enquadram no MEI, em torno de 10 milhões de empresas ativas hoje no Brasil. 90% aí são micro e pequenas empresas que dominam o mercado. Saiu aí, Francis. Voltou aí. E a gente tem um crescimento muito aí pela pejotização que a gente vem acompanhando nos últimos anos, né? O MEI aí vem fazendo essa grande avalanche de abertura aí de CNPJs, mas a gente tem grandes oportunidades desse mercado, né? Crédito PJ, as fintechs vêm se desenvolvendo e atuando também fortemente, a gente já tem percebido frente a essas empresas. Tem a gestão digital, o B2B, e a nossa demanda aí, o que a gente tem de desafio é essa alta mortalidade nos 2 primeiros anos e o acesso limitado ao capital, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, vai conversar hoje, que é um dos desafios que as empresas enfrentam já no início da sua trajetória, no início do seu nascimento, né? Pode passar, por favor, Fares? Pode ir lá. A gente vai falar um pouquinho da transformação digital, as novas competências, né? A redefinição aí do sistema bancário, do setor bancário. Pode passar, Vaz, por favor? A transformação digital, ela vem como resposta aí e concorrência às fintechs. Os bancos estão reformulando a maneira como o trabalho é executado, buscando mais eficiência, buscando experiência do cliente. Por favor, Vaz. Eu não sei se eu consigo aqui, só tu mesmo aí, né? Desenvolvimento aí também de novas competências, né, com inteligência emocional, pensamento crítico, comunicação e adaptabilidade, né, são, dentre as soft skills aí, as que mais hoje chamam a atenção, que as mais traz para a gente aqui na pessoa jurídica. Pode ir aí, Fran. E também qual é o papel que a tecnologia e a inteligência artificial ela tem trazido aí para o nosso trabalho enquanto executivos da pessoa jurídica no varejo, né? Ela tem transformado aí a maneira como a gente interage com os nossos clientes, melhora a experiência, mas traz alguns desafios também que a gente precisa estar atento para atuar de maneira mais assertiva junto aos nossos clientes.
Por favor, faz. Pessoal, quais são as tendências que a gente já tem confirmado aí para 2016? Esses números aí são da Boston Consult Group 2024, né? Eles não finalizaram o estudo de 2025 ainda, e também tem o número, os estudos da Forest. Vocês podem colocar também que vocês acham aí muito fácil esses dados. Mas o que eles trazem para a gente em 2026? A gente tem aí 40% das agências físicas serão fechadas ou reconvertidas, e a gente tem vivido aí recentemente em vários bancos aí até 2027, que é um enxugamento de agências que a gente tem vivido aí, principalmente dos 5 maiores players do mercado que a gente tem, diminuindo esse atendimento físico. 95% das operações PJ são realizadas ou serão realizadas de maneira totalmente digital. Muda totalmente o nosso trabalho em relação ao que a gente esperava o cliente chegar até nós, fazíamos a operacional dentro de uma unidade bancária, para depois aquele cliente ter acesso ao crédito ou à demanda dele. O cliente hoje ele é atendido 95% das operações PJ dele de maneira digital. 70% das decisões financeiras dos clientes até esse ano de 2026 serão alicerçadas por uso de inteligência artificial. E aí a gente já traz uma reflexão, se o meu cliente já está utilizando a inteligência artificial, eu também preciso utilizar para saber conversar com ele no mesmo patamar de conhecimento que ele está tendo. 30% é aí o percentual de aumento esperado em relação à adoção do atendimento preditivo. O que é atendimento preditivo, Fred? Atendimento preditivo é aquele que a gente antecipa a necessidade do cliente. A gente ficava muito no atendimento reativo alguns anos atrás, reforçando, o cliente nos procurava para que a gente fizesse as operações, resolvesse os problemas, e hoje a gente precisa levar soluções antes que o cliente nos procure. Esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem para trabalhar no varejo da pessoa jurídica nesse ano de 2026. Guardem isso. Atendimento preditivo. Edelson? Não, só porque nessa tela aí a gente trouxe, para quem é nosso aluno do MBA Novo Mercado Digital Bancário, nós trouxemos essas telas, uma tela muito parecida com ela, de como que a quantidade de atendimento numa unidade física reduziu. Né? O atendimento ele caiu drasticamente. E cada dia, né, agências fecham. O ano retrasado foram 900, o ano passado ainda não saiu o balanço, né, mas nos últimos 2 anos foram 800 e 700 agências que foram, 700 e 900 agências que foram fechadas. Né? Isso porque os bancos públicos não informam esse número. Então, a gente está falando só de banco particular. Então, imagine como o mercado está mudando. E o fato das operações PJ, né, elas estarem no formato digital, cara, isso traz para a gente uma necessidade urgente do olhar para o digital, né, do olhar para a frente, de fazer, até o que você trouxe mesmo, né? A questão da preditividade, né? É bom até a galera depois dar uma olhada nas análises que existem. Mas você antever que o cliente precisa, consultando, sabendo analisar, né, um documento que ele mandou para você, isso com certeza vai colocar a gente aí muito à frente. É com você, Bolívar. Beleza, Décio. Obrigado aí pela contribuição. Mas aí só trazendo uns dados aqui, eu não coloquei na apresentação para não ficar muito carregado, mas nos últimos 5 anos, turma, o Banco do Brasil ele fechou 381 agências, de 2020 até 2025. O Bradesco fechou 1.287 agências. O Itaú fechou 1.192. O Santander fechou 741 unidades. Então, a gente vê uma tendência de mercado. E aí, trazendo um contraponto em relação a fintechs, hoje nós temos mais de 2.000 fintechs. Empresas que trabalham oferecendo soluções financeiras para os nossos clientes. A gente tinha um mercado bancário muito concentrado no início dos anos 2000,
e passamos agora para um mercado totalmente novo e mudado. Ô, Fredson, uma pergunta, viu, Fredson? Elas fecharam ou se transformaram? Né? Essas unidades que existiam e essas pessoas que ali existiam, elas deixaram de ser bancários? Elas deixaram de atuar no mercado financeiro? Ou elas tiveram que se adaptar, principalmente quem está hoje no banco privado, né? Eles tiveram que se adaptar, enxergar novos nichos, e a gente falou na abertura sobre a especialização, e a gente observa já um trabalho muito forte com relação às cooperativas. As cooperativas têm crescido também, as fintechs têm crescido, né? Claro que esse mesmo movimento, Fredson, nos bancos públicos, ele é um pouco mais lento, e é natural que ele seja um pouco mais lento, natural que esse movimento seja mais lento, mas todos do mercado financeiro, todos os profissionais que estão antenados no mercado financeiro, eles precisam entender o que está acontecendo e para onde está sendo levado o mercado. E aí tem um colega nosso, né, um amigo, que fala assim, não brinque com o tema. Imagina, eu estou aqui hoje na agência, vendo que não tem cliente, insistindo, esperando aquele cliente da PJ que vinha, o dono da loja de calçados que vinha do lado para sentar na minha mesa e conversar comigo e pedir crédito. Muitas vezes, ele está tendo uma operação lá Desculpa até para bater na carteira, Fred. Não, ele está fazendo uma operação lá com a operadora de cartão de crédito, com o meio de pagamento dele, e você está sentado na cadeira esperando que ele venha falar contigo para fazer uma operação de giro. Entendeu? Então, essa questão da especialização, não só a especialização dentro dos produtos que existem dentro de cada instituição, e a gente fala muito que as operações, que os bancos hoje são commodities, né? A maioria tem todos os produtos, tem os produtos, mas o que fornece e o que permite que o cliente tenha mais comodidade, que analise melhor a experiência do cliente, ele vai ter mais sucesso, efetivamente ele está mais sucesso. Mas essa experiência do cliente, ela não vai só, isso é um ponto, ele não vai só da questão de tecnologia, ele vai de que forma que eu, enquanto pessoa, atendo, porque o segmento de pessoa jurídica, eu entendo que ainda é muito tete a tete, é muito humano com humano, né? Esse humano com humano, ele não vai sair de moda, né? Quando a gente fala de alta renda, e é uma visão que a gente tem olhado e tem estudado devido a algumas análises, alta renda e pessoa jurídica. Você falou de bater minha carteira, você bateu quase tudo mesmo. Mas foi boa a intervenção aí. A maioria dessas unidades dos bancos aí, elas foram reposicionadas. Elas se tornaram outro tipo de unidade. Elas se tornaram principalmente agências que fazem atendimento de maneira remota para o cliente, as agências digitais ou plataformas empresariais. Vai depender de banco para banco essa nomenclatura. E nos bancos públicos ela acontece, claro, de uma maneira mais devagar, até pela própria característica dos bancos públicos. Trazendo o exemplo da Caixa, nos últimos 5 anos, foram 160 agências reposicionadas, né? O que não dá quase nem 10% de um banco privado, como eu trouxe aqui anteriormente, de Bradesco e Itaú, né? Que fecharam aí cada um mais de 1.200, transformaram mais de 1.200 agências. Mas é para onde o mercado está indo. E para onde o nosso profissional, o nosso colega que é bancário, ele precisa ir para acompanhar esse mercado. Acho que esse é o grande ponto de interrogação que a gente traz para nossas conversas, para os nossos diálogos com nossos colegas. E eu tenho uma fala, quem me conhece aí, às vezes quando a gente está conversando, fazendo alguma reunião, eu falo, o mundo mudou mais drasticamente para os bancários, e bem na nossa época. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai sentar e esperar ver o mundo mudar, ou a gente vai acompanhar essa mudança? Esse é o ponto principal. A gente não pode esperar que os bancos vão se adaptar, ou o banco que a gente trabalha hoje vai se adaptar à realidade que eu espero que esteja colocada, mas que eu me adapte a essa mudança que está sendo imprimida no mundo, né? Pode passar aí, por favor, Fábio? E aí, como os grandes bancos aí estão redesenhando esse atendimento PJ, né? De 3 maneiras aí muito fortes, né? Adoção de modelos híbridos, o foco em personalização e eficiência, e integração em tecnologia e atendimento humano. Pode passar, Fábio? Adoção de modelos híbridos. Mas o que é isso aí? Os bancos hoje, na maioria das suas plataformas de varejo, como vem trabalhando, acho que André entrou aí, boa noite, André. Os bancos vêm adotando modelos híbridos. O que isso consiste, galera? Transação online, mais suporte humano para questões complexas. O que antes o cliente nos demandava
de vários atendimentos durante o dia para resolver problemas pequenos, a maioria dos clientes se autoatende pelos aplicativos que a gente tem, as plataformas que a gente tem digitais de todos os bancos. Mas ele necessita de um suporte humano para questões mais complexas. Ele necessita de uma conversa com a gente para poder ver qual é a melhor linha de crédito para um projeto que ele quer implementar. Ele necessita de uma conversa com a gente para ver a melhor proposta de investimento. Ele necessita de uma conversa conosco para ver qual é a melhor taxa em relação a uma adquirência que ele for fazer. Então, para questões complexas, o atendimento humano, ele é muito importante e vai ser sempre primordial na pessoa jurídica. Pode passar, por favor, Fares? E aí a gente tem um modelo híbrido inteligente. A gente trabalha com canais digitais otimizados, consultoria financeira estratégica e expertise setorial aprimorada. Pessoal, a gente falou de modelo preditivo de atendimento ao cliente, guarde isso aí. Guarde também a palavra consultor. Nós mudamos de patamar em relação a como a gente trabalha com os nossos clientes. A gente deixa de ser um gerente voltado para cumprir os objetivos unicamente trabalhando um produto naquele cliente, mas a gente precisa ser um consultor do negócio daquele cliente. E por isso que entra a gente ser esperto, ter expertise em relação aos setores daquele cliente ou que os nossos clientes trabalham. O trabalho deixa de ser um gerente reativo, a gente precisa ser preditivo, para ser preditivo a gente precisa ser consultor. Esse é o modelo híbrido que hoje o mercado está implantando, que já está implantado em vários bancos, não só no Brasil, mas fora também, e que vem funcionando para o empresário, para o nosso cliente, da pessoa jurídica. Ele precisa enxergar que o gerente lá da agência dele, que toma conta da conta dele, é um consultor que ele confia para resolver os seus problemas e que o colega entenda realmente como funciona a empresa dele. Não adianta eu visitar uma empresa hoje que faz exportação e não conversar com eles de linha de exportação, oferecer só um giro, enquanto ele precisa de linha atrelada ao dólar. Trazendo só um exemplo. Então, a gente precisa entender do negócio do cliente. Pode passar, por favor? Vem aquela pergunta, né, Fred? O que te trouxe até aqui vai te levar daqui para frente? Né, as informações, tudo que você construiu. Né, e se o mercado muda, e mudou bem na nossa vez, né, essa questão da capacitação, da orientação, da busca de informação, porque eu posso conhecer todas as operações, viu, Fred? Eu posso conhecer, eu posso saber o normativo das operações, mas eu posso não saber orientar o cliente. Eu não posso não saber fazer as conexões de cenários, do que o mercado está se posicionando e como eu devo orientar, inclusive no momento de uma decisão do crédito. Essa empresa de exportação, será que está no momento realmente de fazer alguma operação de crédito com ela, né, que ela exporta, se o dólar está subindo, se está descendo, se eu tenho um problema, outro tipo de problema cambial. Então, essa leitura de cenário e essa visão sistêmica vai fazer toda a diferença para que eu não seja um simples, não tenha minha prateleira ali de produtos. Ó, minha prateleira de produtos e serviços são essas aqui. Você quer? Aí o cara que precisa, ele quer, né? O cliente que precisa, ele quer. Ele vai querer tudo. Ele vai querer todos os produtos, todos os serviços, ele vai querer todos os produtos e serviços seu, do banco. Mas será que o banco, o perfil do cliente é para operar, ou para emprestar, ou para utilizar todos aqueles serviços? Né? Então, esse papel consultivo, ele torna-se importante, não só para a sustentabilidade da empresa, mas para a sustentabilidade também da instituição. Perfeito, Fares. E aí, trazendo as experiências que eu já vivi bons gerentes quebrarem empresas, quebrarem os clientes, e já vi bons gerentes fazerem clientes ganharem muito dinheiro. O que diferenciava de um para o outro era conhecimento do negócio do cliente. Eu já vi emprestar dinheiro para cliente que não precisava e ele se embolar para poder pagar e levar a empresa à falência. E já vi emprestar dinheiro para a empresa que tinha condições de pagar e com visão de futuro muito bem estabelecida, com planejamento estratégico claro, e essa empresa só crescer a partir do momento que teve ali uma injeção de capital de um banco para poder ajudar ela nesse crescimento. Então, a gente conhecer cada vez mais o que a gente faz e conhecer o negócio do nosso cliente é fundamental para a gente se manter relevante no mercado. Foco em personalização e eficiência.
Os bancos estão cada vez mais buscando eficiência, e os sistemas que os bancos têm desenvolvido mostram isso, para tirar cada vez mais aquele trabalho operacional de dentro de suas unidades e buscar personalização desse atendimento. O mercado já fala há uns 2 anos em hiperpersonalização, e é o que a gente já falou aqui anteriormente, de conhecer realmente o seu cliente, de conhecer a fundo, de conhecer que aquela empresa que eu visitei, ela tem 10 empregados, que ela vende 300 mil por mês, que ela necessita de um giro de 150 mil todos os meses em caixa para poder fazer vez a seus compromissos mensais, que no mês de dezembro ela vende mais, que no mês de janeiro ela enfrenta um problema sazonal. Então, eu preciso entender da empresa para poder oferecer a melhor solução para o meu cliente. Porque as soluções de crédito, de investimento, estão virando commodities, todo mundo vai ter. Lembra que eu falei de 2.000 fintechs? O cliente hoje entra no computador, ele tem 2.000 opções para ele poder fazer seu relacionamento na pessoa jurídica. Mas o que define ele vai ser o relacionamento pessoal. Porque a fintech pode ser melhor que for, mas ela não está dentro do negócio do cliente para entender o que ele está precisando. E isso quem faz somos nós, para entender o cliente. Pode passar, por favor, Carlos? Fred, só um pouquinho, antes de passar, essa parte da personalização do atendimento, né, trazendo soluções sob medida, ele é muito interessante, porque, né, até na aula que nós tivemos lá do MBA, o professor André ele trouxe a questão do... Muitas vezes vai ser necessário, e aí não é algo comum para o varejo, né, mas dividir isso. Por que eu preciso ofertar toda a operação para o cara? Não, essa parte é comigo. Essa parte você já tem no outro banco, fica com ele. E isso é um processo, é uma engenharia, cara. Ela é refinada, mas ela é muito top, porque você consegue se proteger e, de certa forma, proteger o cliente. Porque se o cliente já tem uma garantia lá, que ele está consumindo só um terço dela, a metade, ele pode montar lá e trazer uma outra para cá, sem necessariamente você estar com a garantia toda dele aqui. Entendeu? Então, esse processo é muito refinado e aí a necessidade de conhecer realmente o cliente. E fazendo analogia com a fintech, né, o Jairo trouxe até para a gente aqui numa outra aula também, a fintech é excelente para quem tem uma renda baixa e média. Mas a partir do momento que você precisa de uma personalização, conversar com o gestor, mudar alguma coisa, aí já acabou. Aí eles não atendem. Perfeito, Adelson. Obrigado aí pela contribuição. Pode passar, por favor? E aí, para a gente fechar, integração de tecnologia e atendimento humano. Não adianta nada a gente, e Adelson trouxe o exemplo aí, ter o melhor sistema que a gente tiver se a gente não tiver atendimento humano para aquele cliente, principalmente da nossa carteira de pessoa jurídica. O cliente, ele pede um atendimento humano, um retorno, e vocês que estão aqui acompanhando sabem muito melhor do que eu. Vocês devem ter inúmeros clientes que estão no zap de vocês todos os dias, perguntando, consultando, fazendo pesquisa de taxa, fazendo pesquisa de aplicação. Então, vocês vão ter aí inúmeros exemplos todos os dias de como o atendimento humano é o diferencial. E a gente tem inúmeros cases também de clientes que estão hoje trabalhando conosco por causa do nosso atendimento, às vezes por muitas falhas do atendimento, às vezes da tecnologia. Então, o atendimento humano, ele é o diferencial. Falei para vocês de modelo preditivo, consultoria, anota o segundo, o atendimento humano é o terceiro, né? O atendimento humano é o diferencial. Vou passar para o Vários. Qual o contexto que a gente tem dessa transformação na indústria bancária brasileira? Só trazendo um número aí para vocês, essa pesquisa Febraban, a gente tem 78% dos clientes buscando soluções digitais, que fez com que os bancos fizessem adaptação dos modelos tradicionais. E a gente tem vivido isso aí nos últimos anos, com a forte mudança da maneira como o banco tem encarado o atendimento ao cliente pessoa jurídica, muito forte, também por questões da concorrência com as fintechs. Pode passar, Fares?
Pode ir lá. Temos modelos aí emergentes, mas pode passar aí. Pronto. A gente tem os modelos emergentes aí de segmentação, que alguns bancos também já estão implantando. A gente tem a microsegmentação comportamental. O que é isso, Fred? A gente está fazendo segmentação a partir de comportamentos do cliente. Se é um cliente que ele tem mais necessidade de crédito, se é um cliente que ele tem mais necessidade de fazer investimentos, se é um cliente que tem mais necessidade de soluções de pagamento digital, se é um cliente que ele precisa de mais necessidade de consultoria especializada. Então, o mercado já está trabalhando muito forte com microsegmentação comportamental, buscando adequar o cliente dentro de um nicho específico de comportamento. Lembra lá para a gente linkar com a especialização que a gente precisa. Quanto mais especialista a gente for naquele comportamento daquele cliente, a gente vai entender melhor a empresa e assim dar um melhor atendimento. Fredson, esses conceitos interessantes dessa microsegmentação, você só não olha para o mercado bancário. Você olha para o médico, cada vez mais o médico está especialista, o cara é especialista de pé, do dedo medinho do pé, né? Estou trazendo um caso extremo, é claro. Mas você vai para o advogado ele tem uma especialização da especialização da especialização, ele está descendo. O contador, ou o generalista, vai ganhar R$300. O especialista vai ganhar valor significativo, porque ele consegue trazer as soluções. Né? Isso está a gente falando de algumas profissões, e a gente pode trazer aqui inúmeros exemplos. O corretor de imóveis, ele tem sua especialidade, daqui a pouco ele está também nichando o mercado, ou até algum condomínio que ele é especialista em trabalhar, a gente já vê isso, né? Alguns de forma espontânea, né? Fazendo esse tipo de trabalho também. Então, ou se especializa, né? E a instituição faz a microsegmentação, e a gente entende de que forma que eu posso me posicionar, e aí eu posso, inclusive, se eu estiver surfando a onda do momento, né, eu posso, inclusive, ter a oportunidade de escolher qual segmento que eu me identifico mais, de que forma que eu me identifico mais para atuar dentro desse mercado PJ, né, porque, repito, o especialista, e eu não estou falando do especialista da PJ, talvez seja um especialista dentro da PJ, do segmento de indústria de ramo X, de ramo Y. Né? A gente vai ver, Fredson, cada vez mais a verticalização. Né? A gente vai ver top-down as informações chegando, segmentando e tendo pessoas que representam, ou sistemas mesmo que representem e que possam atender através de uma plataforma. Então, quando a gente falou ali logo no início que essa plataforma, essas pessoas não sumiram, e a gente observa um movimento muito forte, crescente das cooperativas, muitos dos bancários que não tem ou não tem espaço, ou buscaram uma transformação, buscaram uma outra alternativa, estão tendo muito sucesso em cooperativas. As cooperativas estão crescendo, trazendo justamente esses bancários. Então, todo momento aqui, Fred, a gente percebe que a necessidade de conhecimento, a necessidade de especialização, ela é fundamental para a sobrevivência dentro do mercado bancário. Muito bom o exemplo que você trouxe, os exemplos aí que você trouxe, Fares, porque o mercado já trabalha assim em vários outros âmbitos, vários outros segmentos aí de mercado, que é essa microsegmentação comportamental mesmo, que a gente precisa ter. Quanto mais o microsegmento, melhor atendo aquele nicho específico de cliente, com soluções adequadas para ele, tendo conhecimento do negócio dele, e eu vou gerar o melhor retorno desse cliente para a instituição, né? Segmentação por necessidade. A gente tem várias necessidades diferentes de empresas, né? Empresas que necessitam, como eu falei anteriormente, capital de giro, outras não necessitam, uns necessitam de linha de crédito para investimento, outras não necessitam. Empresa que necessita de investimento, de aplicações financeiras. Então, a segmentação por necessidade também vem muito forte. E uma segmentação por potencial. O que é isso? A gente já tem uma forte segmentação no mercado hoje de startups. Qual o potencial que aquelas startups têm? Ela já entra numa carteira no nicho específico para a atuação daquele profissional. Quem faz muita segmentação por potencial são as adquirências. Aí a Stone, a Azulzinha da Caixa, o Mercado Pago, eles atuam muito na segmentação por potencial. Quanto de faturamento aquele cliente pode me trazer
eu vou ter um pacote diferente para ele por causa do potencial que ele tem de mercado. Beleza aí, segmentação sofisticada, tranquilo? Fredson, deixa eu interromper mais uma vez aqui, me permita. É interessante que no Brasil a gente enxerga o mercado bancário, né, e nós conhecemos assim como os bancos, principalmente os bancões, muito fortes. Ou seja, os bancões, eles dominam tudo. Ele domina o crédito, ele domina a captação, ele domina a seguridade, ele domina os produtos e serviços, né, outras operações do mercado aberto. Quando você olha para o mercado exterior, e você estudou sobre isso, com certeza você viu sobre isso, você percebe que os bancos eles têm nichos específicos. Você tem as seguradoras, eu tenho os bancos de crédito, né, bancos de crédito e captação, eu tenho uma segmentação maior disso. Então, no Brasil, o modelo que nós temos, e diga-se de passagem, né, é um modelo bastante seguro, com o Fundo Garantidor de Crédito, e a gente viu um exemplo clássico agora, né, e até imenso do Banco Master, né, um valor muito grande do Fundo Garantidor de Crédito. Então, eu digo assim, é um sistema seguro, mas é um sistema que ainda tem muito poder. Né? O poder está na mão, o poder que eu digo, todo o poder financeiro está na mão das instituições financeiras. Então, a instituição financeira, ela domina um leque, né, vamos dizer assim, ela é um leque de serviços, de produtos e serviços que propiciam que ela seja muito forte. E quando a gente olha a história do mercado bancário, e a gente fala isso também, viu, Fred, da história do mercado bancário, e como as pessoas enxergavam os bancos, né, ali na década de 60, os bancos eram caixas fortes. Eu só queria guardar meu dinheiro, só queria assegurar meu dinheiro. Depois veio a época da inflação, eu precisava ter o dinheiro, pelo menos, para cobrir a inflação. Né? E a gente vê também as gerações, hoje o banco é uma commodity, como a gente trouxe, as novas gerações, o banco é apenas um aplicativo, né? Quem nasceu aí até a década de 80 ainda valoriza os grandes bancos, ainda valoriza ver uma instituição financeira aberta, uma porta aberta para você sentar e conversar com o gerente, mas essa geração que nasceu ali a partir de 2000, ela já não acha que o banco é mais interessante. E aí eu, bancário, né? Eu, executivo bancário, como é que eu tenho que me posicionar com essa geração de 2000, que já tem 25 anos hoje e já estão sendo empresários? Né? Ou eu me aproximo para mostrar que a minha instituição é forte, né? Ou eu não consigo permanecer, né? A instituição ela não consegue ser perene dentro do mercado. Então, assim, são conceitos, cara, e quando a gente traz a história, a gente pensa na história dos bancos, né? E como os bancos brasileiros chegaram aqui, e como eles estão se reinventando de 2000 desde o Nubank, né? O Nubank acho que foi 2016 ou foi 2018 que saiu com um cartãozinho. O Nubank foi a grande transformação. 2020 o Pix. Hoje, o que se via, Fred, em 2019, transferir de conta, não sei o quê. Hoje o Pix, o cara pode ter qualquer fintech que ele vai receber o Pix no momento que ele quiser. Então, a gente percebe, Fredson, ou a gente, enquanto executivo, né, e aí vamos falar do nosso ciclo, né, enquanto executivo eu vou para cima e busco esse relacionamento com o cliente, né, ou a gente está fadado, né, a instituição está fadada a não ter sucesso, porque tem outros meios eletrônicos, né, e pelas fintechs aí especialmente, mas elas passam por uma crise também de confiança. Eu acho que tem uma crise de confiança aí também nesse sentido, nesse momento, com relação às fintechs. Então, é o momento da gente aproveitar. Né? Nós que somos banco físico, porta aberta, é aproveitar esse momento de desconfiança dos clientes também. A Regiane levantou a mão. Olá, gente. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite, Regiane. Tudo bem? Eu gostaria de fazer duas observações. Eu trabalho no mercado financeiro já há 25 anos e eu lembro da época que surgiram as financeiras. Inclusive, eu cheguei a trabalhar no Finasa. Então, eu lembro também que várias lojas de varejo entraram no mercado financeiro, como a C&A. Ela abriu uma financeira chamada AIB, que depois, futuramente, foi vendida para o Bradesco. E nessa época, o Itaú também abriu uma financeira. Vários bancões abriram financeiras para ter lojas de rua. Depois essa onda mudou, os bancos compraram esses braços, trouxeram para dentro do conglomerado e as financeiras saíram no mercado. Hoje tem só a Crefisa, Banco GM, algumas que ficaram um pouco menores,
mas a gente teve essa explosão das financeiras e nós, como bancários, éramos ameaçados na época pelas financeiras e pelas lojas de varejo que entraram nesse ramo. Por exemplo, Magazine Luiza começou a comercializar cartão de crédito, CIA, Riachuelo, Renner. Além de cartão de crédito, também tinham produtos como seguro de vida, seguros de proteção do próprio cartão. Então, assim, o nosso mercado, ele é, e sempre foi, muito alvo de vários ramos querendo ser banco, né? E hoje, se você olhar, por exemplo, o aplicativo do Serasa, ele tem lá, o fato dele ter os seus dados e ter seu score, ele já te oferece um cartão de crédito também. Então, o próprio Serasa, que era uma instituição que servia para ver restrições, ele não se limita mais a isso. Ele é muito além, ele oferece crédito pelo fato dele ter o poder da informação, que é a questão dos dados. Né? Então, assim, a inteligência artificial, os dados abrem muito o mercado para que, uma vez que as pessoas tenham a riqueza da informação, elas transformem essa informação em poder. Outra observação que eu gostaria de falar é a questão da transformação digital, porque, por exemplo, nós bancários Caixa, nós temos várias opções hoje de, inclusive, fazer pagamento com o nosso celular. E muitos de nós nem tentamos ou nem instalamos o programa, muitos de nós nem a aproximação utilizamos. Então, eu entendo e acredito que é muito importante viver a experimentação, porque nós precisamos experimentar os meios digitais, entender como eles funcionam, sugerir para as áreas de TI melhorias, porque uma vez que eu sou bancária, uma vez que eu experimento, eu tenho condição de sugerir melhoria, porque eu vou ter a visão de cliente e vou ter a visão de quem está operacionalizando. Outra coisa que é importante, se eu não usar, como que eu vou orientar o meu cliente? É muito fácil você mandar o cliente baixar o aplicativo e falar, usa aí. Né? Então, hoje o banco fala muito de centralidade do cliente, fala muito sobre você saber o que o cliente quer, entender o que o cliente quer e como trabalhar da melhor forma com o cliente. Mas ainda a gente está preocupado em bater meta. Então, Fredson, eu gostaria muito que você dissesse algo a respeito disso, porque eu não sou especialista, eu só uma curiosa e eu sou uma pessoa que estou aprendendo muito com a Velox e eu gostaria que você me ajudasse com isso. Vamos conversar aí, gente. Obrigado demais aí por tua participação, Imagina. tá? Fazendo um gancho aí com tua fala, o gancho que Fares trouxe aí, e aí você foi muito feliz em falar que a gente viveu um momento desse lá atrás com as financeiras, e hoje a gente vive com as fintechs, né? Todo mundo quer ter seu banco digital, né? Eu não sei se vocês viram os últimos números que foi divulgado pelo Banco Central, mas a Shopee estava com 5 milhões de contas digitais. Shopee. Não estou falando nem de Mercado Livre, que já está com a gente há muito tempo, mas a Shopee entrou tem pouco tempo, né? Já tem 5 milhões de contas digitais. Então, a conta digital hoje virou uma facilidade gigantesca, né? Mas, assim... Lembrando que cada um, Fred, abre pelo menos 3 contas, né? Hoje o brasileiro tem pelo menos 3 contas, né? No mínimo, no mínimo. E aí, trazendo também um pouquinho da fala de Fares, quando a gente fala de novas gerações, e acho que é um assunto para a gente fazer um debate aí, fazer outro summit, tá Fares? A gente tem um estudo aí gigantesco de várias instituições já, que mostram como a gente está com a taxa de natalidade menor. O percentual de pessoas que tem chegado, que a gente às vezes se preocupa tanto em estar se adequando para poder atender essas pessoas, a gente tem uma parcela muito maior da população que ainda exige o atendimento que a gente acha que está acabando com o atendimento humano, né? Então, a gente tem muita coisa para discutir sobre a nossa pirâmide etária do Brasil aí, de como a gente se comporta a partir dessa pirâmide etária, as gerações, dá para a gente fazer um bom estudo aí, um bom debate, tá? Mas, Eliane... Só dessa frase que você trouxe aí, é só para a gente... a questão do acabar, é engraçado, né? Porque eu não sou da época, mas na época da minha avó só tinha rádio, então quando chegou a televisão, o rádio ia acabar. Aí quando chegou o cinema, a televisão ia acabar. Né? Quando chegou o streaming, tudo ia acabar. E tudo continua, o que há é a transformação, né? O que tem sempre é a transformação. E a gente precisa entender a transformação e se adaptar a ela. Mas pode continuar, desculpa aí. Não, foi muito bom.
Mas a fala de Regiane trouxe várias coisas importantes aí, que também dava para a gente fazer um debate bom aí, em relação a gente hoje se comportar só para atingir a meta. Esse é um modelo que os bancos já estão virando. Porque não adianta a gente, e eu toda recapitulando as falas que eu fiz aí, a gente precisa oferecer a solução adequada para o cliente, e não vender o produto que eu tenho ali empacotado. Às vezes, aquele produto empacotado não vai atender a necessidade desse cliente. Quanto mais cedo a gente acordar para isso, mais relevante a gente vai se manter para o mercado. Se a gente não entender isso, a gente não fica relevante para o cliente, e o cliente vai buscar quem atenda ele. Lembrar da personalização, da hiperpersonalização, que faça o pacote do jeitinho que ele precisa. Vamos lá? Pode passar aí, faz favor. Fazer só uma analogia, o cliente não vai achar que a gente é interesseiro, né? Achar que a gente está interessado no tema dele e buscando a solução, né, Fred? Isso mesmo. As plataformas de Open Bank aí, as plataformas abertas, elas mudaram como a gente faz relacionamento com nossos clientes. Antigamente a gente atendia um cliente, o cliente dizia, banco A me deu X, você está me dando 3X menos. Banco B me deu 5X, você está me dando um X. Hoje não. Hoje o cliente que ele tem relacionamento com a gente, e ele fez o Open Finance, a gente enxerga como ele se comporta no mercado, e eu sei quem é esse cliente. E a gente consegue melhorar muito a maneira como eu atendo, porque eu conheço ele da maneira certeira. Eu consigo ter mais serviços integrados, eu consigo ter um atendimento aí que melhora a experiência do cliente, tem uma concorrência melhor e o cliente é beneficiado com isso, porque a maneira que os bancos começam a enxergar as taxas que eles emprestam, que eles aplicam, os produtos que o cliente tem em cada instituição, as instituições vão melhorar para beneficiar o cliente. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande que abriu para a gente com o Open Finance, com o Open Bank, né? E a tendência é que mais e mais e mais a gente avance no Open Bank para que os clientes tenham uma jornada muito mais fluida. O Open Bank está previsto daqui a um tempo o cliente fazer a portabilidade de crédito de aplicação dele com um clique dentro do aplicativo, né? Que vai facilitar e vai trazer para a gente, enquanto executivo do mercado, ainda mais responsabilidade de estar próximo desse cliente para que ele não faça nada sem antes conversar com você. Então, olha as oportunidades e as responsabilidades que o Open Bank e o Open Finance traz para a gente, né? Ele traz a transparência do cliente no mercado, mas também traz a responsabilidade da gente ter um relacionamento cada vez melhor com esse cliente para manter ele fidelizado conosco. Pode passar, por favor, Fábio? Quais são as estratégias que os grandes bancos têm trazido aí em relação para o varejo da pessoa jurídica? Pode dobrar aí, faz, por favor. Itaú, pessoal. O Itaú, ele está adotando a estratégia de empresa digital. Cada vez mais ele deixa as empresas fazendo, e aí quem tem, trazendo a fala da Regiane, que é muito interessante em relação, a gente tem que conhecer para poder a gente opinar e para poder vender. O aplicativo do Itaú hoje é um dos melhores em avaliação. O Itaú investe forte no aplicativo, na inteligência artificial, para a gente poder ter um atendimento especializado mais fluido para esse cliente. O Itaú não revela quantas plataformas ele tem hoje que atendem empresas de varejo, que vai até 50 bilhões de faturamento, né? A gente estima que o Itaú tem em torno de 200 a 250 plataformas e empresas hoje em atuação no Brasil, atendendo esse nicho de empresas. E olha uma frase aí muito interessante do CEO do Itaú, o Milton Marhuri, não sei pronunciar esse nome aí, Milton Marhuri, eu acho. Não estamos digitalizando processos bancários, estamos recriando a experiência empresarial com o banco no centro da jornada digital do cliente. Só essa frase dá para a gente poder fazer um debate de uma meia hora aí, do que ele traz. O Itaú não está digitalizando processo, e a transformação digital não tem nada a ver com digitalização de processo, que muita gente confunde. Não, estou digitalizando. Digitalização e transformação digital, uma coisa é dissociada da outra. A gente está transformando... A transformação está mais ligada ao comportamento, né, Fred? Isso mesmo. Comportamento e conduta de quem atende e quem vai ser quem é atendido e de que forma quer ser atendido, né? A transformação está aqui. E olha o que o senhor do Itaú está trazendo.
no centro a jornada digital do cliente. Eles estão preocupados em ter menos fricções nessa jornada, para que o cliente tenha menos problemas e ele atue mais de maneira assertiva nos problemas que precisa do ser humano atuando. Eugênio, eu só vou passando aqui, daqui a pouco eu te passo a palavra aqui. Só tem mais para a gente poder fechar aqui os bancos. O Bradesco, ele atua aí com assessoria aumentada, né? Ele investiu aí, no ano passado, tá, turma? 5,2 bi em tecnologia, que é assessoria aumentada, para desenvolver lá a inteligência artificial deles, que eles chamam de BIA, tá? E aí, o que o presidente, aí o CEO do Bradesco, que mudou no ano de 25, aí o conselho de administração deles, que era o Lazar, ele traz: o futuro é um modelo híbrido, onde tecnologia habilita relacionamentos mais profundos, mas os relacionamentos mais profundos não os substitui. A tecnologia, ela vai habilitar os nossos relacionamentos, vai abrir portas, mas não vai substituir o relacionamento. O Bradesco, ele tem em torno aí de 230 plataformas empresariais, hoje trabalhando forte nos clientes até 50 milhões aí de varejo, tá? Por favor, Fares. O Santander, ele tem o Santander Empresas, relacionamento aí em 3 camadas de acesso de serviços para esses clientes e inovações. Ele busca que o cliente seja atendido totalmente digital, da mesma forma, e que a gente tenha um atendimento humano. Praticamente, a gente falou agora de Itaú, Bradesco e Santander trabalhando da mesma forma, investindo no digital para que o humano ele entre nos problemas mais complexos. E o Santander ele tem feito parcerias com fintechs para entender esse sistema de startups. Ele tem feito parceria para a fintech oferecer seus produtos e algumas, eu esqueci o nome de 2 ou 3 fintechs, que eles já compraram e internalizaram dentro do Santander. O Santander, ele entendeu que ele não pode ser uma fintech, ele não vai ser uma fintech, então ele pega uma fintech, incuba dentro do Santander, depois ele incorpora essa fintech nas soluções do Santander. O Santander tem em torno de 110 plataformas aí, empresariais, atendendo os clientes até 50 milhões de faturamento no Brasil, tá? Pode passar, Paz? Banco do Brasil, ele tem investido, além de empresas que ele é forte, mas o que chama mais atenção aí no último ano do Banco do Brasil, ele tem investido muito fortemente no atendimento digital para as empresas voltadas para o agronegócio e qual é a expertise do banco. Ele quer, e ele já tem lá, o Banco do Brasil, um crédito empresarial totalmente digital. Lembram na época do Pronamp aí, acho que alguns que trabalharam, que são do mercado e do varejo PJ, que trabalharam nessa época aí da pandemia, lembra que nos outros bancos a gente enfrentava dificuldade operacional na concessão do Pronamp para os empresários. E os clientes chegavam nas unidades com o aplicativo do Banco do Brasil contratando na hora. Então, o Banco do Brasil já vem há muito tempo melhorando toda essa jornada de crédito do cliente dentro do aplicativo dele e também trabalhando nas suas plataformas empresariais para que o cliente tenha os seus atendimentos complexos feitos pelo seu executivo lá. Tem 180, mais ou menos, plataformas aí de atendimento para o cliente de varejo. Eu falo mais ou menos porque esses números todos os dias mudam, tá? A gente pega o número hoje, amanhã já não tem, já mudou. Então, é nessa faixa aí. Por favor, Fares. E aí, falando um pouquinho da Caixa, a Caixa começou a fazer aí, hoje mesmo teve um chamamento da Caixa em relação a startups, fazendo gestão financeira em parceria com algumas fintechs para melhoria dos aplicativos, né? Já está noticiado, aí o presidente já falou em vários veículos aí, que ainda em junho a gente vai ter um super app aí da Caixa para resolver vários problemas de fricções da jornada dos nossos clientes aí, que enfrentam muitas dificuldades. E agora a Caixa está lançando aí, a partir desse ano, 116 plataformas de atendimento empresarial, agências que foram transformadas do varejo comum, de atendimento de todos os segmentos, para atendimento do varejo empresarial. É o banco realmente que chega aí, já vi um colega colocando um comentário aí, mas é o banco que chega aí
por último, nessa vertente de ter plataformas especializadas de atendimento do varejo. Mas não deixa de ser importante, tendo em vista que a Caixa é um grande banco, é um banco público, tudo que a Caixa faz gera um movimento no mercado. Com certeza o mercado já está olhando com outros olhos para o varejo da pessoa jurídica dentro da Caixa, como olhou para o atacado quando surgiu há 5 anos atrás, que a Caixa fez aquele movimento grande de criação do atacado. O mercado já está olhando também para o varejo da Caixa, o movimento que a Caixa vai fazer, com a força e a capilaridade que ela tem no movimento da pessoa jurídica no varejo até 50 milhões de faturamento. Regiane, por favor. Uma coisa que é importante dizer é que, nos últimos 2 anos, a Caixa começou um movimento de conselho de clientes, que a gente fala sobre a experiência do cliente. E hoje a gente tem o X, que é a experiência do cliente, que trabalha sempre com a centralidade do cliente, tanto em relação aos aplicativos, como em relação ao comportamento e às respostas que o banco vai dar para o cliente. Tanto é que você vê, inclusive, o formato de comunicação. A Caixa hoje se comunica no TikTok, se comunica em várias redes sociais, ela se comunica com linguagem diferente, linguagem dinâmica, e a Caixa até tem o Roblox. Por quê? Porque ela quer educar até as crianças. Então, assim, eu acho importante todos nós da Caixa entendermos esse movimento e saber aonde que nós possamos cair, onde possamos caber, né? A gente precisa caber em algum lugar. Então, viver essa experiência com o cliente é muito importante. E esse movimento que a Caixa está fazendo está sendo incrível. Massa, obrigado aí, Regiane. Você falou uma coisa muito interessante, acho que é o que a gente está imbuído aqui hoje, é entender o que está acontecendo e ver como é que a gente se adequa a esse novo momento, onde é que a gente cabe, né? Acho que é um momento que a gente está aqui hoje debatendo e conversando justamente para entender como é que é esse novo bancário, né? E o que o mercado espera da gente, o que as instituições esperam da gente, o cliente espera da gente. Obrigado aí. Pares, pode passar, por favor. Vou trazer 3 cases de sucesso de bancos aí internacionais para a gente ver que não é o Brasil, né, apesar da gente ter um dos melhores sistemas financeiros do mundo aí reconhecido, mas lá fora já tem feito esse movimento muito forte já há algum tempo. Pode passar, por favor, Paris. O DS Bank, que é um banco aí de Singapura, ele já tem aí 95% das suas transações digitais. Em 2023, ele foi eleito o melhor banco digital, aí, segundo a Euromoney, né? E ele tem a estratégia muito forte aí de centrar na experiência do cliente, né? Ele quer a operação rápida, ele quer uma operação eficiente, e que o cliente aí tenha os maiores problemas atendidos de maneira digitais, as suas demandas atendidas de maneira digitais, né? O Singapura tem investido, o DS Bank em Singapura tem investido massivamente em tecnologia para que esse cliente não tenha nenhuma dificuldade e só acione o seu executivo no momento de uma negociação, no momento mais importante. Pode passar. O BBVA, Banco Espanhol, aí acho que a maioria de vocês conhece, ele conduziu aí uma transformação gigantesca. Entre 2018 e 2024, ele fechou aí, transformou 2.500 agências, e atualmente, o banco tradicional, na verdade o BBVA, ele é a junção de 2 bancos muito tradicionais da Espanha, mas ele tem 82% hoje dos seus clientes nativos digitais. Olha a mudança que a gente está tendo do nosso comportamento em relação ao nosso trabalho, como a gente precisa desempenhar, mas olha a mudança que lá o cliente da Espanha já tem. Banco tradicional que tem 82% dos seus clientes digitais ativos. Pode passar, pai? O JP Morgan, um dos maiores bancos aí do mundo, né? Banco americano, né? Que ele integra a inteligência artificial dentro do seu core business. Resultou em uma economia de mais de 360 mil horas de trabalho humano, né? E essa abordagem, ele traz recomendações
investimento, principalmente que é o core do banco, personalizada para cada cliente. Lembrar a hiperpersonalização. Ele entende o cliente, compreende o que o cliente quer e vai buscar as melhores opções para o cliente, tudo via inteligência artificial. Eu quis trazer os 3 cases aí dos bancos internacionais para a gente ver como o mercado tem se comportado, como o mundo tem se comportado em relação ao nosso trabalho, ao nosso mercado financeiro, que tem passado por uma transformação gigantesca nos últimos tempos. Pode passar, por favor? Ô, Fredson, o interessante do que você está trazendo é porque, assim, claramente está vivendo hoje, nós estamos no meio de um paralelo em que a pessoa física já passou, que é o quê? Se eu trabalho com alta renda, eu vou e me especializo. Se eu trabalho com média e baixa renda, eu só vendo produto de balcão e aí vai. Mas cada dia esse atendente, né, esse cliente, esse gestor, esse atendente de balcão de pessoa física, ele tem que estar mais especializado, porque ele parou de conversar, né, cara a cara com a grande maioria e passou aí para o digital. Então, ele teve que fazer, de certa forma, alguma especialização e teve também que ser mais refinado com relação à oferta de produto, principalmente produto de investimento, porque, né, as fintechs aí, BTG, o Pactual, né, foram para cima com força, e aí nós temos hoje, né? É só dizer que foi o BTG aí que ajudou aí o Banco Master a virar o tamanho que é, o tamanho da malícia que é. Então, alguém fala de BTG para mim, de XP, eu falo, beleza, o Banco Master é nosso. Mas aí, trazendo paralelo aqui para a PJ, é a mesma coisa. O refinamento hoje que a pessoa, né, que o funcionário, o empregado que trabalha com grandes empresas tem que ter, o trabalho com pequena empresa ele também tem que ter. Porque o atendimento, ele é bem maior, ok. Mas eu preciso estar refinado, eu preciso estar atento ali, e principalmente se eu quero entrar nesse mercado do grande, eu preciso ser pioneiro aqui embaixo já. Eu preciso já estar no pequeno, né, na micro e pequena empresa, trazendo operações estruturadas, trazendo soluções combinadas, e não somente tirando pedido de balcão. Show, Adelson. Obrigado aí. Pessoal, quais são os desafios que a gente tem nessa transformação aí? A gente tem 4 desafios aí muito importantes para a gente conseguir avançar. A resistência cultural interna, pode passar aí, faz, por favor. A resistência cultural interna, né, a gente tem, e aí, quem tem vivido isso de perto, a gente percebe que muitos colegas ainda se opõem a todas essas mudanças, e a gente precisa aí de um momento de cultura mesmo, desenvolver. A gente sabe que cultura ela não muda de um dia para o outro, né? Tem várias teses em relação à mudança de cultura, mas a gente tem uma resistência ainda interna em relação a essa mudança de cultura que precisa ser feita, né? Pense que eu tinha até 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, um atendimento totalmente reativo. O empresário me procurava dentro de uma unidade, eu lá sentado, para poder fazer negócios. E hoje, essa figura mudou. Eu que preciso ir até o empresário para que ele faça negócios comigo, entender do negócio dele. Eu não posso levar meu pacote fechadinho para ele, eu tenho que fazer um embrulho da maneira que atenda à necessidade da empresa dele. Então, é uma mudança cultural drástica que a gente precisa fazer. E eu sei que isso não acontece da noite para o dia, mas a gente precisa acelerar essa mudança. Pode passar, por favor. A integração dos sistemas legados. A gente tem ainda muitos sistemas que precisam interligar com os novos sistemas. A gente vê vários bancos sofrendo com isso. A gente tem, às vezes, problema com o sistema do Bradesco, problema no sistema do Banco do Brasil, Caixa, Santander. Não raro a gente escuta problema em vários sistemas desses bancos, justamente porque a interligação entre os sistemas que estavam no modelo antigo com os novos, eles precisam ter um maior grau de complexidade nessa junção, e tem enfrentado algumas barreiras para isso. Pode passar. A competição com as fintechs, que a gente conversou um pouquinho, né? As fintechs, elas pressionam aí os bancos tradicionais para poder aumentar a sua eficiência, né?
e elas acabam tendo muito mais rapidez em inovação, e os bancos precisam se adaptar a isso, né, para que não percam o mercado. Pode passar, por favor. E regulação e compliance, né? A gente tem aí o cumprimento da LGPD, que aumenta essa complexidade, e também trazendo o exemplo do Banco Master, que está tão fresco aí na nossa mente, né? A regulação e o compliance no Banco Master, e aí trazendo só o exemplo do FGC, o Banco Master ele não contribuía, ou não contribui para o FGC no percentual do volume de investimentos que ele tinha. Isso impacta todo o sistema, né? Então, isso também é um desafio para esse novo momento que a gente está vivendo. E aí, trazendo o exemplo do Banco Master, Deus falou aí anteriormente, não existe melhor momento para a gente trazer clientes igual esse, com a credibilidade que alguns bancos têm vivido. A gente está num momento muito bom para a gente abordar os nossos clientes e conversar, principalmente quem trabalha aí nos principais players do mercado, né, nos bancões, assim dizendo, da solidez desses bancos em conseguir trazer esses clientes que estão aí em outras instituições que não apresentam tão boa reputação, e o Banco Master mostrou isso. Pode passar, por favor. E aí, turma, quais são as soft skills que vai definir líderes bancários em 2026? Eu vou trazer aí 4 soft skills, dava para a gente trazer umas 20, tá? Mas eu trouxe aí dentro da minha experiência, do que eu tenho vivido, quais são as principais aí, vou trazer 4 soft skills para a gente poder ter em 2026 muito forte, para que a gente tenha um trabalho melhor, que a gente desenvolva como profissional e que a gente tenha mais assertividade no nosso dia a dia. Pode passar aí, Fábio? Inteligência emocional e empatia, acho que isso aí perpassa até a esfera profissional, na vida como um todo, que a gente precisa ter inteligência emocional e empatia, uma das características principais de um profissional de varejo na pessoa jurídica, para poder compreender, atender esse cliente e suportar, às vezes, as frustrações que a gente tem num relacionamento, que a gente tem no relacionamento pessoal, no relacionamento também profissional com esse cliente, né? Então, a gente precisa que os colegas cada vez mais desenvolvam, nós desenvolvemos aí, né, cada vez mais inteligência emocional e empatia para o futuro de um executivo, um futuro de um ser humano como um todo, tá? Passar, por favor. Pensamento crítico, acho que é um ponto muito forte para a gente, a questão da gente não aceitar as coisas como estão postas, de trazer as nossas reflexões e sugerir melhorias, né? No setor bancário, a gente tem inúmeros exemplos que a gente poderia ficar aqui trazendo de ideias que foram simples, mas que mudaram a forma como a gente faz negócios com nossos clientes. Então, esse pensamento crítico, ele tem que estar o tempo todo com a gente. Se eu estou oferecendo uma solução para o meu cliente, será que essa solução é a mais adequada para aquele tipo de cliente? Lembrando lá da nossa segmentação, do meu conhecimento como consultor. Será que aquilo que eu estou oferecendo realmente é o melhor? Será que eu não tenho outras soluções que eu poderia trazer para aquele cliente e deixaria ele muito mais satisfeito e a relação muito mais duradoura? Pode passar, por favor. Ô, Fred, se me permita fazer um comentário, cara. Existe pensamento crítico sem conhecimento, Fred? Se eu não tenho conhecimento. Então, veja que o pensamento crítico é um soft skill, né? É uma questão comportamental. Mas eu só vou ter pensamento crítico, só vou conseguir criticar um processo se eu tiver conhecimento, senão eu vou falar besteira. Isso mesmo. Concorda comigo? Então, o pensamento crítico, ele vai além de uma soft skill e depende de um conhecimento prévio, de um estudo, de uma trajetória, para eu saber me posicionar, e o pensamento crítico que seja um pensamento crítico construtivo, né? Porque nenhuma empresa espera um pensamento crítico onde eu não apresente soluções. Eu preciso trazer soluções criativas, como você trouxe aqui. Questione, sim, mas que eu traga soluções. Não adianta só questionar sem trazer uma solução. Você falar assim, não, isso não serve, mas isso não serve. Aí é solução. Poxa, eu sou fácil, sou bom para criticar. Criticar é bom demais. E aí, muitas vezes, a gente vê pessoas que só estão criticando. Tem um pensamento, tem conhecimento, tem pensamento crítico, mas elas não contribuem para o outro lado.
Isso mesmo. Boa fase. Adaptabilidade, acho que essa soft skill é inata a gente, né? Quem está aqui hoje está exercendo muito forte essa soft skill aí da adaptação, que a gente precisa estar se preparando aí, ajustando as nossas capacidades para os momentos de mudança, né? A adaptabilidade, ela é essencial para a gente poder continuar, né? Não tô que eu botei uma foto ali da pessoa andando, porque sem adaptabilidade a gente não anda para frente. Por favor, faz. E comunicação clara, turma. Hoje, os grandes desafios que a gente tem dentro das organizações é a comunicação. Um dos grandes desafios. E não é só a comunicação interna, é a comunicação externa também. A gente precisa que os profissionais cada vez se comuniquem melhor com o nosso cliente, deixando as coisas totalmente entendíveis. Eu gosto de trazer uma reflexão que o responsável pela comunicação é o emissor. Então, se o meu receptor, por alguma forma, ele não entendeu, eu tenho que repensar a maneira como eu tenho feito, como eu tenho falado, para que ele entenda. Então, comunicação clara, ela é muito, muito importante para um profissional que quer se manter relevante em 2026 na pessoa jurídica. Pode passar, Faz? Estratégias de posicionamento, pode passar aí. A gente já falou um pouquinho aí que a especialização em nichos, que o mercado já vem trabalhando, né? Entender, e aí vou trazer o exemplo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil entende que o principal core dele é o agronegócio. Ele está cada vez mais se especializando em agronegócio. E ele, com certeza, tem muitos executivos que entendem o agro como ninguém. Então, cada vez mais a gente precisa estar entendendo dos segmentos, entendendo, voltando falhas dessa contribuição lá atrás, a gente falando de especialização. A gente sai de ser generalista e a gente precisa ser especialista nos nossos clientes, entender de mercado. Eu não tenho como visitar um cliente que tem uma borracharia e não entender do mercado de pneus, não entender do ciclo da borracha, não entender qual é a cotação, o que é influenciável o ciclo da borracha naquele dia, o que está influenciando, se é atrelado ao dólar, como é que aquela borracharia vai trabalhar. Precisa entender de toda a cadeia, de todo o segmento. Pode passar, pai? Construção de marca pessoal. E aí, na pós, aí tem até uma disciplina voltada para isso, né? Se não me engano, é Ricardinho, que é o professor aí, que traz também muito forte a construção da marca pessoal. E a marca pessoal, turma, como o cliente me vê? Qual é a confiança que ele tem no meu trabalho? Eu deixo uma marca em cada relação que eu faço no meu dia a dia. Eu vou deixar uma marca aqui com vocês quando eu já deixei em alguns aí, quando a gente acabar aqui hoje o Summit, esse primeiro dia. Mas qual a marca que eu tenho deixado para o meu cliente? Quais são as características que ele tem de mim? Isso é uma coisa que a gente precisa ter forte nas nossas relações com os nossos clientes, para que a gente se torne ainda mais relevante. Até porque o cliente bom indica cliente bom. Adorava quando eu fazia visitas que o cliente me indicava um cliente que eu sabia que se ele estava me indicando é porque ele confiava no meu trabalho. Isso é um termômetro ótimo para a gente saber como é que está a nossa marca pessoal frente aos nossos clientes. Pode passar, Paz? Network estratégico. E aí, acho que quem trabalha executivo da pessoa jurídica sabe muito bem a importância que a gente tem de fazer bons relacionamentos e relacionamentos em todos os segmentos, setores onde a gente puder estar, mas esses relacionamentos nos ajudam e nos influenciam demais na nossa atuação. Um profissional, um executivo que trabalha na pessoa jurídica, ele precisa ter um bom network, porque o network, além de abrir portas, ajuda muito, muito, muito no nosso dia a dia, ajuda muito nos nossos desafios. Então, network, hoje que a gente está fazendo aqui, já aproveita aí para fazer network com a turma, né, os colegas que estão aí, porque abre portas e abre muitos negócios para a gente. Fredson, Pode passar, tem uma fala também que eu trazia muito assim, sobre a questão da participação do gerente PJ
né, em cenários externos, seja uma associação de classe, seja até a igreja, né, a igreja, o Rotary, Lions, maçonaria. Eu sempre incentivei essa participação, porque são nesses cenários que cria-se confiança, né? Então, assim, se eu achar, enquanto um gerente, gestor de uma carteira, que eu vou fazer relacionamento sentado na minha cadeira, atrás, né? Porque ali é uma defesa, concorda, Fred, que é uma defesa? A partir do momento que eu estou sentado na minha cadeira, com a mesa na frente, o cliente que chega ali é meu espaço. Então, ali eu sinto confortável para fazer o que quiser. Mas se o cliente não vai lá mais, se eu preciso me conectar com pessoas estratégicas, fazer esse network estratégico com pessoas estratégicas dentro da sociedade. E aí a gente pode falar de qualquer situação, do bairro, da cidade, do estado, depende do seu modelo de atuação, né, de qual é a região que você atua. Mas esse network estratégico que você traz é fundamental para você ter sucesso com a sua carteira, né, com a sua unidade. Lembrando do que eu falei anteriormente, da marca pessoal. Network estratégico, ele só vai servir para você se você tiver uma boa marca pessoal. Porque se você não tiver uma boa marca pessoal, você não consegue fazer network. Então, uma coisa acaba puxando a outra. Pode passar aí, pai? O papel da IA, a IA ela tem revolucionado a maneira como a gente tem feito negócios, como a gente tem lidado com o mundo, né? E aí quem tem se aprofundado um pouquinho mais aí, quem tem a possibilidade de estudar, ver a quantidade de transformações que a IA tem feito, e no atendimento bancário, assim como para o relacionamento com o cliente PJ, não tem sido diferente. Pode passar, por favor. O panorama tecnológico que a gente tem aí atual, a gente tem investimentos crescentes em tecnologia e a importância da IA junto com o machine learning, né, que é a inteligência de máquina, que está atuando muito forte em todos os bancos. Pode passar, Fares? Segundo dados aí do IDC, que é um instituto que avalia os investimentos em tecnologia no mundo todo, em 2024 aí, os bancos investiram globalmente 742 bi em tecnologia. É de longe a linha da rúbrica do balanço de qualquer banco que mais tem zeros lá em relação ao balanço. Porque hoje, o banco que não faz investimento, nem existe mais banco que não faz investimento em tecnologia. Não tem como estar no mercado. Pode passar, Fábio? A importância da IA, né? A IA está transformando. A gente trouxe o exemplo lá do Itaú, do Bradesco, né? O Bradesco investiu 74 bilhões para formar lá a sua, né? Para melhorar a BIA. Olha a quantidade de investimento que um banco está fazendo para que a inteligência artificial converse com seus clientes de maneira mais assertiva. Pode passar, Fábio? A gente tem 3 pilares aí, né, para essa tecnologia. Pode passar aí, a inteligência artificial, como eu já falei. Pode passar a inteligência artificial. A gente já trouxe ali. O computing, que a gente está fazendo muito investimento em nuvem. Então, todos os bancos hoje, a maioria deles, estão mudando seus servidores para a nuvem. Muda a maneira também como é feito os negócios e os nossos sistemas funcionam, né? Pode passar, Fares. E o blockchain, que já não é uma novidade, que muda como a gente tem feito negócios. Vários bancos já estão adotando a tecnologia de blockchain, já utilizam no nosso dia a dia, mesmo sem a gente saber, né? Tem servido aí para poder certificar várias transações, dar mais segurança para a gente no nosso dia a dia, né? Garantindo também a transparência das transações financeiras, está reduzindo fraude, melhorando os processos aí, principalmente de trade finance, que é quando a gente consegue aí fazer pagamentos utilizando o blockchain para liberação de uma garantia, de uma escritura, de um carro, né? Então, tem melhorado muito a maneira e mudado a maneira como a gente faz negócios do blockchain. Pode passar, Fares?
A nova experiência do cliente empresarial, né? O cliente empresarial hoje ele tem canais muito mais fluidos, ele consegue resolver seus problemas muito mais independentemente, sem necessitar de um auxílio humano, e ele busca a personalização do seu atendimento. Ele busca que o atendimento ele seja muito mais pessoal, muito mais hiperpersonalizado novamente, para que quem esteja atendendo entenda do negócio dele. Não venha oferecer, ou trazer novamente, um pacote fechado, mas traga soluções adequadas à sua demanda. Pode passar aí. A gente tem 3 desafios muito importantes aí, turma. Vou passar rapidamente sobre eles, que é o paradoxo da escolha. Pode passar, Paris? A transformação digital do setor bancário, ele traz aí uma quantidade de players que a gente tem, um paradoxo de escolha muito grande para o nosso cliente. E o que vai ser determinante para esse cliente ficar? O atendimento, o relacionamento que eu tenho com ele, a consultoria que eu dou para esse cliente. Para ele não querer buscar as 2.000 fintechs que tem no mercado, uma para cada solução dentro de um problema da empresa dele, o que vai fazer com que ele faça negócios com a gente, que ele se mantenha fiel a gente, é a consultoria que eu presto, o relacionamento que eu tenho com esse cliente. Pode passar, por favor. O viés algoritmo é uma preocupação crescente à medida que as instituições financeiras usam inteligências artificiais para tomar decisões, né? Que os algoritmos cada vez tomem mais decisões, isso é um desafio muito grande. A gente vive isso hoje nas nossas redes sociais, né? Quando a gente é bombardeado, se você fala a palavra tênis ou olha um tênis, daqui a pouco seu Instagram está cheio de propaganda de tênis lá, porque o algoritmo entendeu que você está querendo um tênis. Então, no relacionamento com o cliente, numa instituição financeira, esse viés algoritmo é uma coisa que precisa ser olhado pelas instituições para que a gente não perca o cliente. Porque daqui a pouco eu estou mandando oferta para o cliente de uma coisa que ele olhou o tempo todo e ele não vai gostar disso, porque como a gente também não gosta. E aí muda a percepção dele em relação ao atendimento daquela instituição. Pode passar, vai. E apesar de todo esse crescimento, turma, nós ainda temos aí 35% das empresas que enfrentam dificuldade com as transformações digitais. E aí que precisam ainda mais, e a maioria está aqui concentrada em pequenas e micro e pequenas empresas, né, que precisam de um atendimento aos serviços bancários especializado, que a gente faça aquele atendimento que traga essa empresa para fazer parte dessa transformação. 35% dessas empresas. Lembra lá que a gente sobrou, tirando os MEIs, 10%, 10 milhões de empresas? Então, a gente tem aí em torno de 3,5 milhões de empresas que ainda têm alguma dificuldade com a transformação digital, que os bancos precisam se desenvolver, mas nós também precisamos dar um suporte adequado para essas empresas. Pode passar, vai? O que a gente tem para o futuro aí, nos próximos anos, de 2027 aí até 2030? Ambiente banking, a experiência invisível. O que é isso? O conceito aí, ele quer dizer que a experiência bancária sem fricções. Os serviços bancários aí vão ser oferecidos, integrados, e o banco só torna uma camada subjacente. Futuro, a gente vai ter um único aplicativo. E o cliente vai entrar lá e escolher o banco lá, que ele tem alguma coisa para resolver. Se ele vai ser Caixa, Itaú, uma Fintech, Nubank, o C6, Banco do Brasil, um aplicativo único. A gente vai estar em segundo plano desse aplicativo. E isso aí está muito mais perto do que a gente pensa, tá, pessoal? Pode passar, faz, por favor. IA generativa como co-work, redefine a nossa nova maneira, realidade no trabalho, né? Ela vai trabalhar como um colega virtual. Muitos colegas hoje já usam a inteligência artificial como se fosse um assistente ali, demandando, perguntando e dando tarefas. Dentro do Copilot, a gente tem algumas opções, por exemplo, de criar agentes que fazem atividades diárias, e já tem trabalhado, mas isso vem com muito mais fluidez nos próximos anos, e a gente vai ter aí, permitir uma colaboração muito mais eficaz entre os
o ser humano e a inteligência artificial. Isso vai crescer de uma maneira muito estrondosa nos próximos anos. Pode passar, por favor, Fares? E o metaverso bancário, que é o futuro aí das interações. O Facebook e o Google investiu pesado no metaverso, depois de uma segurada, mas já tem algumas notícias aí que está voltando a fazer, e é muito preeminente aí que a gente vai, a colega trouxe aí na sua fala que a gente já tem um Roblox dentro da caixa, né? Já tem um Roblox, e logo, logo a gente vai ter também simulações de cenário financeiro, até mesmo em networking, eventos virtuais. Eu posso marcar uma reunião com meus clientes todos dentro do metaverso. Eu posso dar uma palestra para esses clientes dentro do metaverso. Eu posso fazer com que esses clientes se reúnam a nichos específicos que eu quero apresentar, como consultor que eu sou, quero trazer o fabricante de determinado produto para conhecer quem tem a matéria-prima e fazer com que construam pontes e também melhorar aí as suas escalas de negócio. Tudo isso a gente vai poder fazer no futuro bem próximo aí, dentro do metaverso bancário, tá? Pode passar, por favor, cara? E aí, turma, tudo isso que eu venho trazendo aí, que a gente vem falando, quais são as implicações para a gente aí, enquanto bancário, né? Pode passar aí, Fares? E aí, tem 3 pontos aí principais que a gente, enquanto bancário, vai precisar estar muito atento, se adaptando, lembra lá da soft skill da adaptabilidade, para a gente estar relevante. Eu escutei de um colega, deixar nossa empregabilidade em alta, né? Então a gente precisa dominar e tem algumas implicações para a gente nesse cenário, né? Dessa tanto de mudança aí que a gente conversou. Primeiro é trabalhar com IA. Não existe mais bancário que não trabalhe com IA. Se você não está trabalhando hoje, você vai trabalhar, porque a gente vai precisar trabalhar com IA. A IA hoje é uma das principais ferramentas de trabalho que a gente tem. Trazendo para a realidade PJ, eu coloco na IA hoje como é que está o mercado hoje de construção civil em Brasília. A IA vai me dar os números do mercado de construção civil em Brasília. Qual é a média de faturamento das empresas do setor? Se eu vou visitar um cliente de construção civil, a IA me dá um panorama todinho do segmento. Se eu botar a empresa do cliente lá, capaz da IA também me dar o panorama da empresa. A depender dos dados, se for uma empresa de capital aberto, por exemplo, é capaz de me dar os dados da empresa. Se eu coloco taxa de juro, pergunto sobre linha de crédito, estou dando só alguns exemplos. A gente não tem como continuar sem trabalhar com a IA. A IA é fundamental para o nosso desempenho enquanto bancário. E me preocupa, às vezes, alguns colegas que ainda têm resistência, porque a gente não tem escolha, esse é o nosso caminho, é trabalhar com inteligência artificial. Ô, Fredson, me permita aqui um comentário sobre a IA, e a gente discute muito isso em nossos cursos, e Edelso traz uma fala assim, ele disse que a nossa geração, né, acima de 40, é o primeiro momento que a nossa geração vai estar à frente da geração mais nova, porque a partir do advento da IA, a nossa geração sabe fazer as perguntas certas para ter as respostas mais certas ainda. E não só isso, a gente aprendeu a estudar ali com o livro e com outros materiais, e quando você fala da utilização da IA, vamos pensar no balanço, no demonstrativo. Né? A IA vai fazer várias análises, vertical, horizontal e por aí vai, ela vai entregar. Mas se você não tiver ciência, se você não conhecer de débito e crédito, não adianta ela sair com aquele relatório, com aquela informação, porque aquilo ali vai ser estranho para você. E aí, na sua relação com o cliente, Fredson, o cliente vai falar, pô, esse cara tá vindo aqui falando coisa de IA. Ele já vai falar assim, pô, o cara tá entregando um relatório que ele nem tem base para falar sobre esse relatório. Então, assim, é só trazendo sobre esse assunto, que a gente toda hora volta no conhecimento, né? Conhecimento é base de tudo. Conhecimento é base de tudo. Não adianta eu saber usar IA se eu não tiver uma base, não tiver conhecimento, não me preparar. Isso mesmo, pai. Pode passar para a próxima, por favor. Alfabetização tecnológica. A gente precisa aprender a trabalhar com IA, mas a gente também tem que entender como funcionam as principais ferramentas, soluções que estão hoje no nosso mercado.
Lembra que eu falei para vocês de cloud, computer, trouxe alguns insights em relação a como os desafios tecnológicos estão, porque a gente precisa entender. Eu preciso entender o que é front-end, eu preciso entender o que é landing page, eu preciso entender como o sistema nosso funciona, porque os nossos clientes, lembra lá que a gente trouxe lá atrás, 70% dos clientes tomam suas decisões hoje já com a utilização do IA. Eles já compreendem muito dos nossos funcionamentos. A Jane trouxe aí, a gente não vende o que a gente não conhece, né? A gente precisa conhecer. E a alfabetização tecnológica tem a ver com isso. Eu preciso conhecer os conceitos básicos de criptografia, os conceitos básicos de blockchain, porque isso vai fazer parte, já faz parte do nosso dia a dia. Então, a alfabetização tecnológica, ela é importante porque os nossos clientes já estão alfabetizados tecnologicamente. Beleza? Próximo aí, Fares, por favor. E aí, turma, para mim é o principal de todo o desafio nosso. Semana passada eu estava conversando até uma menina de 13 e um menino de 8. E aí ele me vê lendo, ou estudando, ou fazendo alguma coisa, ele falou, pai, você não vai parar de estudar, não? Aí eu falei, não tem escolha não, pai, não posso parar de estudar. E nem você vai parar se você quiser se manter relevante, se quiser manter empregável aí quando você estiver na sua idade. Keep learning, turma, a gente não pode parar de estudar nunca. O mundo tem mudado e a gente precisa se adequar a essas mudanças. E esse desenvolvimento depende da gente. A gente está aqui hoje justamente porque a gente quer ter esse desenvolvimento contínuo. Né? Esse desenvolvimento contínuo está muito mais intrínseco, depende da gente. Se a gente não faz esse desenvolvimento, a gente fica parado. E se a gente fica parado, o mercado ele passa por cima de nós. E vão vir N profissionais que estão com esse desenvolvimento contínuo. E quanto mais a gente se prepara, a gente vê que tem coisas para a gente aprender. Né? Então, esse movimento hoje, e aí já parabenizando vocês que estão aqui com a gente, acho que em torno de 150 pessoas foi a média aí que ficou com a gente até agora, né? De uma terça-feira, 15 para as 10, é em relação ao desenvolvimento contínuo. É que a gente precisa estar o tempo todo se aprimorando e melhorando, né? É um pontapé inicial que a gente precisa ter e manter, porque a gente nunca pode parar de aprender. Se a gente para de aprender, é como se a gente tivesse morrido, né? A gente só para de aprender no momento que a gente não consegue mais viver. E a vida é aprendizado o tempo todo. A mudança vai fazer parte, e esse aprendizado contínuo é que vai deixar a gente aí espertos nesse mercado. Acho que só tem a última tela aí, Fares. Turma, se vocês não guardaram nada aí do que eu falei nesse tempo aí que a gente passou, quase 1h30 conversando, só guarda essa última frase aí. Não foi eu, não foi inteligência artificial que fez nenhum autor, não. Foi eu mesmo, tá? O futuro do atendimento bancário da PJ, a tecnologia é um motor. Mas a confiança e a empatia é que vai ser o nosso combustível aí para mover as nossas relações e gerar valor real para os nossos clientes e para as nossas relações, tá? Então, a gente utiliza a nossa tecnologia como esse motor, esse propulsor, mas é a nossa relação que vai gerar valor para o cliente. Espero aí que tenham contribuído e tenham agregado aí para vocês nesse tempo que a gente conversou. Se precisarem de alguma coisa, o LinkedIn está lá. Quem for colega aí que quiser conversar também, estou à disposição, tá? Podem contar comigo. Nesse Keep Learning que a gente vem seguindo aí, eu também sou aluno aí para que a gente vá juntos, tá? Obrigado a Velox mais uma vez aí, viu, Fares? Você é Deus, toda a equipe aí pelo convite, viu? Muito bom estar aqui com vocês. Valeu, Fred. Valeu, Pessoal, Fred. não saiu não, que não acabou não, viu? Mais um pouquinho para a gente concluir. Mas, primeiramente, agradecer a Fredson, né? Acho que foram brilhantes ideias, brilhantes informações aí a respeito desse cenário do varejo. Você navegou, Fredson, sobre mercado nacional, internacional, competências, né? Estrutura física. Então, assim, bateu a carteira em todos os pontos ali importantes, mas trouxe uma concepção final que é o conhecimento. E sem conhecimento a gente não vai para lugar nenhum. Sem conhecimento, sem relacionamento, né, são bases. E são duas competências, né, que eu digo assim, que ele nunca vai deixar de existir. Você desenvolve diversos soft skills, mas elas estão todas alinhadas e elas
trazem para esse caminho, tá, Fred? Então, obrigado, parabéns, né? Parabéns por esse momento aqui. E obrigado por ter topado também esse desafio de falar aqui para 150 pessoas. Não é fácil, né? Passar quase 2 horas aqui falando para 150 pessoas e prendendo a atenção das pessoas. Tá bom? Muito obrigado. Pessoal, e assim, lá no início, eu sei que minha fala travou um pouco e eu falei que teria uma informaçãozinha no final, que é bem relevante, é bem interessante, que é com relação à reforma tributária, né? A gente tem um tema, Fredson, que está muito vivo, né? E aí olhando principalmente ali para o impacto que isso vai gerar nas empresas, olhando para o profissional liberal, o que a gente está falando com profissionais que atuam com a pessoa jurídica, né? O impacto que vai ter na empresa, o impacto que vai ter no sócio, o impacto que vai ter no profissional liberal, né? A vinda de novos impostos que vem substituir, né? Que vem substituir o ICMS, vem substituir o ISS, o PIS e o COFINS, mas eles vêm com a dinâmica diferente, pessoal. E é importante que vocês tenham muita consciência que eles vão ser compensáveis. O que é compensável? Ele não vai existir mais a bitributação, tritributação como existia, né, em termos desses impostos. Então, pensa assim, eu vou continuar com imposto de renda, tanto pessoa física quanto jurídica, mas esses impostos que faziam parte do nosso dia a dia, o ISS, né, para a empresa, o ICMS, o PIS e COFINS, eles vão poder ser compensados. Quem vai poder compensar? Aí tem umas regras específicas, mas o seu cliente, né, Fred, os nossos clientes, eles vão exigir de nós esse conhecimento, até porque influencia no split bancário, né, e é um tema que vocês vão ouvir, o split bancário. Você sabia que até o banco, a operação de crédito vai gerar crédito? Então, o crédito tende a ficar mais barato. Esse é um ponto. Mas eu queria falar aqui, e aí é um outro assunto que é muito inerente a várias instituições, que é operações de crédito imobiliário também. Então, tem diretamente impacto a pessoas que atuam na pessoa física e na pessoa jurídica com imóveis. Quando você olha uma pessoa física que antes pagava o imposto de renda de compra e venda de imóvel de ganho de capital, se ela vender mais de 3 imóveis, no ano ela vai também pagar IBS e CBS. Ela vai se equiparar a uma pessoa jurídica. Em aluguel, se ele tiver também mais de 4 aluguéis no ano e, cumulativamente, mais de 240 mil de receita, mas isso não me impacta não, mas eu estou falando, não é para você, estou falando para o seu cliente que vai te procurar e ele vai discutir com esse assunto, né, e vai te perguntar sobre esses assuntos. Outro detalhe, imóvel construído. Tem muitas pessoas que constroem na pessoa física, Fredson. Só posso construir um imóvel a cada 5 anos, construir e vender um imóvel a cada 5 anos. Então, vejam a quantidade de impactos que não vão ter, que vai ter no nosso dia a dia, e aí olhando para as operações, para a nossa conversa que a gente tem diretamente, essa consultoria que o cliente confia na gente, ele tem relacionamento conosco, mas ele confia que a gente também vai orientá-lo. No mínimo, nós temos que orientá-lo a ter um bom contador. No mínimo, esse seria o nosso papel, né? Ter um bom contador para acompanhar essas mudanças que vão impactar as empresas e famílias de média a alta renda. Né? Tem a mínima também, né? Quando a gente fala de IR mínimo, para as empresas que distribuem, fazem distribuição de lucro, tem um teto. Então, assim, são assuntos, pessoal, que estão vivos. Estão vivos. Esse assunto está vivo, o cliente está... O empresário, ele está te procurando, ou ele quer conversar com o banco e saber de que forma o banco pode auxiliá-lo nesse momento. Vou dar um exemplo para vocês. Uma operação... Oi, Fredson, diga. Desculpa te interromper, mas aí, só trazendo a importância do que a gente falou da capacitação contínua agora no final, né? E que o executivo da pessoa jurídica ele é o consultor daquele cliente. Então, se ele não dominar a reforma tributária, as implicações da reforma tributária para aquele cliente, para aquele segmento, o cliente vai buscar alguém que está dominando. Isso é natural, ele vai se consultar com outra pessoa. E é muito importante para nós. Eu não sei se vocês observaram no final do ano passado, nós tivemos uma saída grande de recursos em fundo de investimento e renda fixa. Os clientes começaram a distribuir o lucro para já poder escapar agora em 2026. Outros tomaram empréstimos para poder antecipar por os próximos... Eles anteciparam os lucros, né? Eles anteciparam lucros até 2028, para não justamente não entrar no IR mínimo. Então, é muito importante esse tema para que a gente saiba da consultoria adequada para os nossos clientes. Legal. E assim, viu, Fred, isso aí, por que veio como surpresa, veio como final? Porque a gente já está preparando um momento com o olhar de um especialista para o bancário.
né? Esse executivo que tem que estar antenado e de que forma a sua atuação vai influenciar positivamente no seu relacionamento com o cliente. Que a gente está falando aqui a todo momento de relacionamento e confiança, né? Relacionamento e confiança, conhecimento é relacionamento e confiança. Tá? De que forma que isso vai impactar? Aí o Edelson vai continuar aí, né? Vai trazer também uma fala para a gente. Pessoal, agora me encerrando. É o seguinte, se vocês, tá, foram que nem eu, a primeira vez que o Fares falou de reforma tributária, e não entenderam praticamente nada, fiquem em paz, tá? Porque é complicado mesmo, e eu estou falando como leigo. Quando ele me explicou, eu falei, cara, me explica de novo, que eu não estou conseguindo enxergar isso na minha vida. Tá? Mas vai impactar muito, de verdade. E aí, pensando nisso, tá? Amanhã o Fares vai ter uma fala um pouco maior, trazendo mais para a pessoa jurídica essa questão da reforma tributária, certo? Então, eu estou brincando aqui, mas é sério, é algo que vai impactar realmente a vida de todos, certo? De todos, porque se a gente não... Pô, foi o que o Fred trouxe. Nós temos que ser preditivo. Então, nós temos que antecipar, né? Temos que usar a ciência de dados a nosso favor. Então, pensando nisso, amanhã nós vamos ter mais um espaço para isso, tá? Sobre isso, e junto com a aula do professor André. E nós também, para os nossos alunos, né, do MBA, nós já formatamos, já estamos programando aí, só não tem a data ainda, de uma imersão focada somente, né, em reforma tributária, com um especialista, advogado, especialista, um cara muito bom, tá, de reforma tributária. Quando eu digo só para os nossos alunos, ela vai ser aberta, mas para os nossos alunos vai ser gratuita. Beleza? Outra coisa, galera, uma coisa que a gente visa muito aqui é o aprender a fazer. Tá? Então, o que vocês ouviram hoje aqui, o que o professor Fredson trouxe, tenta amanhã colocar em prática algumas coisas, alguns comportamentos, algumas análises, olhar para um cliente, pegar um cliente PJ e falar, cara, deixa eu ver aqui, o que é que esse cara realmente precisa? Não o que ele me pediu, mas o que ele realmente precisa. Porque isso é importante até para a gente, pô, foi uma aula. Não, nosso objetivo aqui não é aula, nosso objetivo aqui é profissionalizar, é aprender num dia e colocar em prática no outro. E para todos, né, que não são nossos alunos, mas estão no grupo, vocês vão ter uma experiência de aluno. Tá? O que isso quer dizer? Vocês vão receber, né, além da aula em vídeo, a aula gravada a gente vai colocar no site, mas além da aula gravada, vocês vão receber um resumo em áudio, um resumo em vídeo, um resumo mesmo, né, em PDF, uma apresentação e um infográfico. Tá? Para todos os nossos alunos, a gente entrega isso ao final de cada aula. Beleza? Pessoal, muito obrigado a todos que estão aqui. Por quase 10 horas, temos 135 pessoas. Então, assim, mostra realmente o comprometimento de vocês. Estamos num momento, vocês viram que o professor Fredson trouxe, um momento de transformação, de transição. Então, esse é o momento para a gente sair à frente. Beleza? Beleza? Pessoal, muito obrigado. Vou parar aqui de gravar.